muda de ideia ou se perde em mil possibilidades. E aí vem a frustração, a culpa e aquela pergunta que machuca. Será que eu sou bom só em imaginar? No TDAH, o cérebro é altamente associativo. A pessoa tem muitas conexões, insights, pensamentos em espiral. Mas o que falta não é ideia, é estrutura, regulação e um foco sustentado. E a execução trava por 4 motivos muito comuns. Esses pontos-chave acabam fazendo com que esse excesso de ideias vire um ciclo frustrante e paralisante, mesmo naquelas pessoas que são muito criativas e que têm um baita potencial. E esses fatores, eles vão se alimentando. E se a gente não dá um nome para eles, eles acabam sendo confundidos com falta de vontade, procrastinação. Vamos falar um pouquinho mais de cada um deles? No TDAH é muito comum ter uma mente hiperativa e associativa. Isso significa que a cada nova ideia vão surgindo várias outras encadeadas, como se fosse uma teia. O problema não é gerar ideias, é lidar com essa avalanche de ideias. A pessoa tem tantas opções, tantos caminhos, microdecisões e possibilidades, que é como se o cérebro dela acabasse entrando num pânico. Começo pelo quê? Se eu escolher o caminho errado, eu preciso de tempo, preciso me organizar primeiro. O que pode ajudar nesse ponto? Fazer um brain dump ou um brainstorming de ideias, que é descarregar tudo no papel, sem filtro, sem pensar, sem avaliar aquilo. Só escreve. Escolher uma única coisa mínima e concreta para começar e dizer para você mesmo, mentalmente, eu não preciso fazer tudo agora, só preciso sair da inércia. Essa é a armadilha do tal perfeccionismo compensatório. E é muito comum nas pessoas que cresceram ouvindo críticas ou que se sentiram sempre falhando. A ideia é boa, só que a pessoa começa a pensar em tudo que poderia dar errado se não sair do jeito ideal. Vai ficar muito ruim. Eu não tenho tempo de fazer do jeito certo. Se não for pra ficar perfeito, é melhor nem começar. E isso paralisa, porque o cérebro não vê espaço para o erro. Ele só consegue ver um salto gigante entre aquela ideia que ele teve e aquela execução ideal, perfeita. O que pode ajudar nesse ponto? Lembrar de uma frase que eu sempre falo para os meus pacientes. Feito é melhor do que perfeito. E aqui a gente poderia até mudar essa frase para feito é melhor do que imaginado. Você deve se permitir começar de um jeito feio, pequeno, inacabado. E tenta agir como se fosse só um teste e não o resultado final que você vai entregar. Nesse terceiro ponto, acontece o seguinte. A motivação da pessoa com TDAH não é mantida puramente por uma disciplina interna. Ela depende muito de estrutura, de contexto e de algumas pistas externas. Sem ter uma rotina clara, anotações visíveis, sem lembretes, essas ideias vão acabar se perdendo no caos do cotidiano. E aí a pessoa esquece, procrastina, deixa de priorizar aquilo, mas não por desleixo, e sim por falta de um suporte ambiental que lembre e que reforce o engajamento dela naquela atividade. O que pode ajudar aqui nesse ponto? Ter em post-its ou no celular quais são os próximos passos. Compartilhar esse seu plano com alguém, porque essa responsabilidade externa ajuda a ativar essa ação. Tentar organizar alguns blocos de foco curtos na sua agenda, mesmo que sejam simbólicos. As pessoas com TDAH têm dificuldade de começar tarefas que parecem grandes, vagas ou sem uma estrutura muito clara. E é aí que esses blocos curtos de foco entram. Eles são períodos pequenos de tempo, com início e fim definidos, dedicados a uma única atividade, mesmo que o rendimento não seja perfeito. E o último ponto, pensamento. Se eu começar e depois travar? No TDAH, o problema geralmente não está só em começar, é também em manter, em sustentar a motivação e acompanhar a execução até o fim. É por isso que muitos pacientes entram no ciclo mais ou menos assim. Surge a empolgação e a ideia, aí surge um pensamento antecipatório. Eu já sei como que isso termina. Eu começo com tudo, super empolgado, e depois eu abandono tudo. Então, é melhor nem tentar, nem começar. Resultado, a pessoa trava, fica na inércia, se sente frustrada. E o que isso vai fazer? Reforça a imagem que essa pessoa tem de que ela é inconstante. A gente sabe que esse medo tem um fundo emocional e histórico, porque essa pessoa já se viu falhando, abandonando, perdendo o ritmo tantas vezes que ela passa a internalizar uma crença que ela não consegue manter nada. Esse medo está ligado à dificuldade de sustentar a dopamina ao longo do tempo, à ausência de um alto reforço interno e também por não ter uma estrutura de manutenção, ou seja, aquela empolgação inicial cai. E com isso, o cérebro entra em desconexão. Aquele projeto que lá no início parecia super empolgador, acaba virando um peso. E aí, a frustração aparece, junto com a autocrítica. Tá vendo? Eu sabia que eu não ia dar conta. Como que a gente pode agir nesse quarto ponto? Você não pode confiar só na sua empolgação. Antes de começar alguma coisa nova, pergunte para você mesmo. Como que eu posso sustentar isso em blocos pequenos, reais, possíveis? Tenta reduzir aquela meta à menor unidade possível. Começa, por exemplo, com 10% do projeto. O resto vem depois. Antes de você começar, cria alguns sistemas de manutenção. Alarmes, lembretes, planilhas, pessoas para te apoiar. E isso não é sinal de fraqueza não, tá? Isso, na verdade, é uma inteligência adaptativa. E sabe aquele pensamento antecipatório que eu falei? Você vai ter que reformular ele. E se eu não conseguir manter? E se eu me der uma nova chance? Com mais suporte do que das outras vezes. Você com TDAH tem uma mente extremamente fértil. Só que também precisa de uma terra firme para que essas ideias possam crescer, possam
criatividade merece sair da sua cabeça e se tornar realidade.